Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Estefani, sou professora de História, você já me conhece porque a gente tem conversado aqui pelos vídeos e se aventurado na história juntos. Bom, hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar se aventurando pela história juntos e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso país, a história do Brasil. Antes dos portugueses chegarem aqui no nosso país, aqui não existia bois, mulas, cavalos, tipos de animais que hoje em dia até mesmo o boi, o gado a gente come, mas que nessa época eram principalmente usados para locomoção. E aí quem que trouxe isso, Os portugueses. Eles trouxeram isso quando eles começaram a fundar as primeiras vilas e cidades lá no litoral do nosso país. E para que ele era utilizado, A gente tem que pensar na utilização do gado principalmente nos engenhos de açúcar para moer a cana, para tornar ela açúcar em si, Na alimentação, assim como a gente come a carne, e também no transporte, afinal as pessoas não tinham carros como a gente tem hoje em dia, então elas precisavam dos carros, movidos à força dos bois. E nessa época começaram a existir os boiadeiros ou os vaqueiros, que eram os responsáveis por guiar esses bois, esse gado, por diferentes regiões do país, para levar para outras cidades, para levar para outras vilas. Só que ao levar isso, a fazer esse caminho, eles acabaram fazendo o que surgissem povoados e novas vilas. Isso é uma coisa até que a gente vai perceber na história do nosso país. As cidades, as vilas, elas vão surgindo de repente. Não porque um dia as pessoas decidem construir uma cidade ali. Isso acontece? Acontece, a gente vai perceber. Mas as primeiras são povoados. Elas começam a existir a partir da movimentação de pessoas no local e de pessoas que começam a morar ali por algum motivo, principalmente por elas estarem na rota desses bandeirantes, desses boiadeiros e, como a gente vai ver ainda pra frente, dos tropeiros. Aqui nessas imagens, a gente consegue dar uma olhadinha num carro de boi, certo? Aqui nessa imagem, a gente consegue dar uma olhadinha num carro de boi, numa pintura do Franz Post, lá de 1638. Então faz tempo, pessoal? Essa obra tá lá no Museu do Louvre, lá em Paris. E também tem aqui para vocês compararem a utilização desse carro de boi de um trabalhador que está utilizando esse tipo de locomoção em 2011, lá no sertão central de Pernambuco. Então, se a gente for perceber, não são coisas extremamente do passado. Ainda hoje, existem pessoas que utilizam os carros de boi para se locomover e para utilizar isso no trabalho, na agricultura, principalmente nas zonas rurais. Beleza, pessoal? A gente se vê. Até! Tchau, tchau!